Fala pessoal, Doug Niemeyer aqui para nossa quarta aula aqui da nossa imersão Mercado Fora da B3 e hoje, turma, a gente vai entender um pouquinho mais a fundo aqui sobre o modelo que a gente opera. Então eu vou chamar aqui a nossa querida amiga Janaína Queiroz. Seja muito bem-vinda, Janaína, como é que você tá? Eu estou muito bem, grande Douglas, olá a todos, estou muito feliz aqui, né? Nossa quarta aula, olha só como passa rápido, né? Parece que não, mas a semana faz assim, né? Um prazer imenso estar aqui e vamos lá para mais um dia que hoje. Que aula hoje, hein, Douglas? Que aula hoje! Muito bom, tô ansioso aí para compartilhar com o pessoal, muito bacana, né? Muito legal. E, poxa, todo mundo que já assistiu as aulas aí, se você não assistiu, volta lá, assiste as 3 aulas, né? Porque a gente está fazendo aqui uma imersão justamente para você entender todo o fluxo, para você já começar do jeito certo, tá certo? Então, hoje a gente vai entrar a fundo aqui no modelo, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou compartilhar minha tela para guiar vocês aqui, para a gente poder ter um bate-papo aqui bem fluido, tá certo, turminha? Então vamos lá. Até agora a gente falou aqui de fundamentos. Você viu o básico para entender o mercado internacional para começar a se tornar, né, um trader consistente e lucrativo. Certo, Jana? Foi o que a gente viu aí nesse apanhado dessas 3 primeiras aulas, certo? E hoje você vai ter acesso ao método capaz de encurtar drasticamente o caminho até você se tornar lucrativo e consistente no mercado financeiro internacional, tá certo? E o que eu vou te ensinar aqui pode ser executado manualmente, né? Você vai entender o modelo, a gente vai explicar ele aqui, você vai entender ele e você vai poder executar exatamente esse modelo manualmente. Mas o verdadeiro poder do método é amplificado através do que? Da automação. A gente falou bastante de automação, inclusive, no aquecimento que nós mandamos na semana passada, certo? Então nós já mandamos ali as aulas, né? E uma das aulas é justamente a automação, que é onde entra aí praticamente um dos pilares importantes para a gente poder se tornar lucrativo, né, e consistente no mercado, certo, Guria? Certo, aí tá, para mim, né? Aí eu vou falar um pouquinho de mim, aí para mim é a chave, porque legal, a gente consegue executar tranquilamente, mas eu, Janaína, não consigo. Vou ser bem sincera, posso ter anos de mercado, anos de GR, eu não consigo. E também não é meu objetivo, Certo. porque quero paz, tranquilidade, liberdade, né? Então, é justamente isso que a gente busca. Se a gente busca liberdade, não tem por que eu ficar ali monitorando, ter que ficar fazendo operação na mão, mas isso é um perfil meu. Então, hoje vai ter para os dois perfis. Tanto para aquele que gosta, assim como eu, da tranquilidade, da paz, não que você vai largar de mão, não é isso. Mas você deixar o negócio entrar e sair ali de acordo com o que você determinou, ou aquele que gosta ali, não quero nada automatizado, porque eu não gosto, eu quero fazer na mão. Então, para os dois perfis hoje, vai encaixar. Se você é um dos dois, fica aí que você vai curtir. Maravilha, muito bom, Guria. Aviso importante, tá? Para você poder aproveitar 100% dessa aula, não quero que você pule etapa. Então, volta e assiste as aulas, como eu falei. A gente preparou essas aulas justamente com passo a passo, né, Guria? Para você poder entender todo o processo de por que operar fora do mercado brasileiro, de por que a gente faz o que a gente faz, quais as diferenças principais, para você entender. Então, por isso a gente quebrou todo esse conteúdo aqui em 5 encontros. Volta lá, assiste esses 3 primeiros encontros para você chegar aqui no quarto encontro e tá bem afiado. Certo, Guria? Certo? Porque aí a gente falou isso lá na aula 1, é um processo. Você tem que ter a mínima paciência. Se você quer ter consistência, você tem que desenvolver a paciência. E muita gente não consegue ser lucrativo no mercado porque não desenvolve a paciência. Então você quer assistir coisa pulado, aí você não entende o contexto, aí isso não funciona, isso é mentira, isso não presta, isso não é. Porque você não pega o contexto correto, né? Você fica pulando ali etapas. Então não pula. Volta, assiste acelerado. A gente fala devagar, que você pode pôr em velocidade 2, aí que você vai conseguir assistir em menos tempo, mas vai conseguir assistir, né? É muito importante o que, não assisti nem mais, chega agora aqui, não vai entender nada do que a gente vai falar aqui. Você não vai saber nem o que é o mercado internacional, porque você às vezes só fica de olho lá no final. Então, muito cuidado com essas puladas de etapa. Isso aí faz com que você perca muito dinheiro no mercado por não respeitar processos. Perfeito, Guria, perfeito. É, o que define o método vencedor, certo? Já vamos começar aqui para a gente Bom, entender algumas coisas importantes, né, Guria? O que define um método vencedor? Primeira coisa, controle de perdas, né? No mercado a gente chama de drawdown. E fator de lucro, ou seja, que nós tenhamos ganhos consistentes. E vamos ser honestos, né? No mercado você vai perder dinheiro em alguns momentos. A gente conversou já em algumas das nossas aulas aqui sobre a verdade que em momentos específicos você vai inevitavelmente perder dinheiro. Mas o que acontece é que quando você perde, você deve perder pouco e quando você ganha, você deve ganhar muito. Essa é a lógica por trás do mercado, certo? Esquece aquela ideia de grandes falsos gurus que eu falo, né? A gente
fala muito sobre isso, né, guria? Que você vai ganhar aí R$ 500 ou US$ 500 por dia no mercado, como se fosse um caixa eletrônico no passe de mágica. Isso não acontece, isso não existe. Inclusive, fuja desse tipo de promessa, tá certo? Talvez seja por acreditar em promessas fáceis que você ainda não chegou na consistência que você deseja. Né? E aqui é onde a gente começa a entender que muitas pessoas até, Guria, gostam de ser enganadas. Né? Elas gostam de ser ludibriadas, elas acreditam naquela coisinha, naquela mensagem, naquela falsa promessa que soa muito verdadeira. Né? E aí é onde a gente precisa ter um cuidado muito maior, certo? Porque o nosso objetivo real no mercado financeiro é um só, ganhar mais do que perde de forma consistente. Então, inevitavelmente, você vai em algum momento perder dinheiro, certo? Independentemente do modelo que você vai operar, independentemente do mercado que você vai operar. Essa é uma verdade, tá bom? Jana, você tem alguma coisa para complementar em relação a isso? Tenho porque eu criei essa ilusão. Hum, Eu criei essa ilusão por realmente falar assim, ah, você acha, eu vou trabalhar 8 horas por dia para ter um salário? Até porque a propaganda que eu vi dos R$ 500 por dia, te juro, olha como é que era. O cara de pijama, ele estava dormindo assim, aí ele levantava, ia lá no computador, fazia uma operação lá em 5 minutos, ganhava lá os R$ 500 e voltava a dormir. E eu acreditei, falei, claro que também dormir assim eu não vou, né? Não precisa tanto, mas eu falei assim, pô, deve ser muito fácil isso. É uhum, muito fácil. uhum, É muito fácil, não vou precisar estudar, vou fazer porcaria nenhuma, é só ganhar. E aí eu acreditei. Eu uhum. acreditei nisso de querer. Eu tinha muito uma questão também que isso eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, depois que eu vim para o mercado, que eu tive essa mentalidade desenvolvida, de querer tudo muito rápido. Eu não queria esperar o tempo. Por isso que eu bato muito nessa tecla de processo, porque eu já pulei essas etapas, esses processos lá atrás. Então, eu queria tudo muito rápido. Eu queria sentar e já ganhar dinheiro. E não construir, rentabilizar, aportar. Esses conceitos eu não tinha na minha cabeça. E muita gente no mercado tem esses conceitos. E aí, cria essa ilusão como eu criei. Aí a gente vem aqui e fala a realidade, às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Tem muita gente que não gosta de mim, viu, Douglas? Muita gente não gosta de mim porque eu falo a realidade. Uhum. Eu tiro, sabe, a ilusão. Eu falo aqui, ninguém é David Copperfield. Então, você não entender que você tem que ter uma boa gestão de risco, conhecer bem a metodologia, ter um método que você perca pouco, mas e ganhe muito, você não vai sair do lugar. Você tem que ter isso. Ah, mas não é bem assim. É assim, não tem outro jeito. Você vai perder. A certeza que a gente tem aqui no mercado é que nós vamos perder. Não tem como ganhar o tempo todo. Se alguém te promete ganhos o tempo todo, foge, porque é mentira. Então, eu estou compartilhando o que eu vivenciei. A minha mentalidade mudou. Eu tive ajuda e apoio de pessoas muito tops, acima de mim, assim, muito, mas muito, que me resgataram e falaram assim: bom, a banda toca assim, filhinha, não desse jeito que você está imaginando. E eu sou muito grata a isso. Então, cada vida que a gente, não vou falar que a gente salva, mas que a gente contribui para a mudança de mentalidade, para mim, a minha missão está cumprida, porque eu já passei. Então, isso é muito comum da gente cair nessas promessas. Fantástico, Guria, fantástico. Muito bom, muito bom. E deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o método Manche, né? Por que Manche? Algumas pessoas perguntam, pô, Douglas, mas não tinha um nome mais bonito para colocar nisso, né? Se você, pô, mas por que Manche? O nome, turma, ele remete ao controle de um avião ou uma lancha, né? Então, basicamente, o Manche é onde você tem o comando, você aumenta ou diminui a potência daquele veículo, né? No caso do avião, da lancha, do barco, de acordo com a necessidade do voo ou as condições do tempo. Aqui, turma, é onde entra um conceito importante. No mercado, a gente precisa entender o que está acontecendo para que nós possamos ou alocar mais dinheiro ou menos dinheiro em determinada direção. Vem o seguinte, onde está colocada a maior potência no processo de um voo? Normalmente ele está na decolagem, certo? Então quando você decola o avião, quando o piloto decola o avião, é onde tem a maior potência. No mercado você também faz muito isso, você aloca mais capital em momentos favoráveis e você desaloca capital em momentos onde para aquele operacional não está tão favorável. Então você vai entender o que está acontecendo no mercado, você aumenta e diminui a sua exposição. É por isso o nome Manche, tá certo? Já não você sabia dessa comparação aqui, não? Ah, sabia, né? Eu já conheço o sistema desde 2022. Se eu não soubesse, você puxava minha orelha ao vivo aqui. Tô Pô, falando sacanagem, assim, né? agora, hein? Tá lá nos fundamentos, né? Tô Pô, tá lá falando por agora, quê? você não
soubesse isso, isso faz muita lógica. Não tinha, eu tinha, claro, uma visão de gerenciamento de risco. O meu gerenciamento de risco eu não faço no milho, tá? No milho especificamente, eu faço um pouquinho diferente, mas com essa lógica de a gente perceber os bons momentos e os momentos ruins. Quando você tem essa sacada, você se livra de muita coisa. Você se livra de muita Exatamente. coisa. Exatamente. E, assim, agora o conceito exatamente como você faz, aí realmente é maestria. Eu nunca tinha visto ninguém fazer. Não tinha, e aí, né, com o tempo, eu fui entendendo ali como era, mas é realmente fantástico, porque você tem essa questão de ir, diminuir, acelerar, frear, né? Eu acho muito legal. Muito bom, muito bom. Que legal, Guria. E isso é o que exatamente nós fazemos no mercado, né? O operacional ele é simples, né? A gente acelera ou reduz a exposição dependendo do comportamento do preço, extraindo o máximo de lucro que o mercado pode entregar. Então aqui, turma, é justamente você conseguir se expor ao mercado, financeiramente falando, em termos de capital, você tem X dinheiro, quanto dinheiro você vai expor naquele momento e em função do quê? Então, se o mercado está mais numa tendência de alta, você vai trabalhar mais de uma forma. Se o mercado está mais lateralizado, você vai trabalhar de outra maneira. Se o mercado está em queda, você vai trabalhar de outra forma. E isso é o que nós fazemos em unir, né, a parte de alocação do capital para o momento atual do mercado. A gente faz essa junção, né? A gente faz essa leitura e aí sim a gente faz a alocação do nosso capital, tá certo? Um pouquinho de resultado, certo? Para vocês entenderem, eu falei um pouquinho no nosso primeiro encontro, né? De por que a gente começou a falar sobre isso na internet, de por que a gente começou a compartilhar os resultados. E desde 2022 eu criei contas públicas para compartilhar uma parte pequena do meu capital, os resultados públicos, tá? Então as pessoas podem olhar, podem ver, a gente traz isso compilado aqui para mostrar realmente como que isso se dá, né? Porque uma coisa é eu falar sobre resultado, outra coisa é eu mostrar. Então, 2022 a gente tem um histórico de 48% de rentabilidade, lembrando que essa rentabilidade ela é em dólar, né, turma? Então você não tem o seu dinheiro no Brasil, você tem o seu dinheiro fora do Brasil, na corretora, e aí naturalmente as operações, esse dinheiro, esse lucro, ele já está dolarizado já na sua conta. Então, 2022 a gente fez 48% de rentabilidade, 2023 aqui nós pegamos uma movimentação impressionante. Notem aqui que em um dos meses, aqui no mês de novembro de 2023, a gente fez quase 30%, 28%, em um único mês, foi fantástico, né? Então, isso deu pra gente aqui, né, os juros compostos ali, praticamente 115% de rentabilidade. 2024, 69% de rentabilidade e 2025, 38% de rentabilidade. Então, a gente está falando aqui de uma rentabilidade de mais de 300% ao longo desses últimos anos, certo? Então, 2022, 2023, 2024, 2025. Tem 4 anos aqui de contas públicas, tá certo? Só que não sou só eu que tenho esses resultados, né? Diariamente eu recebo mensagens de traders que também transformaram a sua realidade com o método Manche. O que eu achei primeiro interessante nele, no método, não conhecia nada do grafismo, tá? Do borda de Bellinger, de avaliação do gráfico financeiro, né? Estou bem cru nessa área. Mas, assim, o que eu gostei no método é que, assim, que ele é bem simples, ele matematicamente me fez sentido, porque ele procura sempre a média. E você pega a média e põe mais um pouquinho acima, significa que você vai estar sempre ganhando. Quantos por cento você já fez do seu capital que você começou? Assim? Foi 35%, estou com ela aqui, 35% na mais nova, 60% na mais antiga. Teve aí praticamente quase 50% do seu capital em 3 meses. Em 3 meses. O que me chamou muita atenção, lá fora, a forma é alavancagem. Lá fora, você consegue trabalhar mais tranquilo, sem se expor tanto, e a simplicidade do modelo também. Antes de começar o sistema Manche, eu já era um aficionado pelas bandas de Bollinger, eu trabalhava muito com as bandas de Bollinger. Você tem uma noção de quantos por cento você fez da conta? Foi aí uns 15%. Eu não tive dificuldade. Que nem eu não tinha noção de hedge, né? Para mim, hedge era um negócio assim absurdo. E quando você deu ali aquele encontro que você explicou tudo, eu falei, gente, é uma coisa tão simples, né? Tão fácil, um negócio assim, mais simples que ficar comprando. Aí eu pensei assim, nossa, eu nem imaginava que fosse tão simples, né? Então, eu não tive dificuldade, porque sempre tem os encontros e tem também ali o Telegram, e o pessoal troca ideia, né? Então, eu acho que não tive dificuldade em nenhum momento, assim. Mas eu tô com um somatório de 14%. Legal. De lucro, né? Sobre nossa conta lá, que a gente aprende, né? Dentro dos encontros, a conta de trade e tal, né? Que dá uma média de 4,8% ao mês. Eu peguei bastante confiança, é um modelo que eu acho que
a principal coisa é que a curva de aprendizado dele, ela não é longa, ela é pequena, porque ele é relativamente simples e aí você consegue ter segurança do que está fazendo. Então você vai pegando confiança e cada vez mais eu estou mais confiante, estou explorando alguns, né, fazendo alguns arranjos para operar um pouco melhor, trabalhando vendido também e tal, e deu 21,07% de rentabilidade. Muito legal. E o que acontece, né? A palavra aqui o pessoal mais costuma trazer é o quê? Simplicidade. E é exatamente isso que o Manche é. Um operacional simples capaz de extrair lucros expressivos do mercado. Turma, aqui entra um ponto que é o seguinte, né? Simplicidade, ela é o maior alto grau da sofisticação. Você já deve ter ouvido essa expressão, essa frase. E é algo que muitas vezes, né, nós que estamos no mercado, nós que eventualmente estamos começando, dependendo do momento que você está na sua jornada dentro do mercado, eu já passei por isso também lá atrás, onde eu tinha um gráfico com todo indicador novo, eu tentava colocava um monte de coisas, olhava várias coisas ali. Um indicador, né, me dava um sinal, o outro desdizia aquele sinal do primeiro, e aí eu misturava indicador de tendência com indicador de volatilidade, e aí era uma salada e praticamente eu não saía do lugar, né? Então, eu acabei eliminando esse monte de coisas ao longo dos anos, e isso, turma, não é da noite para o dia, né? A gente vem falando sobre isso, né? O processo todo de criação do que a gente tem hoje levou alguns anos, né? Então, o que a gente tem hoje tem uma simplicidade muito grande, porque consiste basicamente em comprar barato e vender mais caro. É isso que a gente faz, certo? Então ele é simples assim, tá certo? E é justamente o nosso foco principal nós trabalharmos majoritariamente em índices na ponta comprada. Nós trabalhamos long, né? No mercado você pode trabalhar long e você pode também trabalhar short, né? Ou seja, comprado e também vendido. E aqui, turma, alguma pessoa eventualmente pode perguntar, Douglas, mas por que trabalhar em índices? Jana, você já se fez essa pergunta em algum momento? Já me fiz várias vezes essa pergunta, porque eu acredito, na verdade, que as pessoas, elas gostam muito de complicar, de complicar. E quando a coisa é fácil, às vezes a pessoa não percebe a lógica da coisa ser tão fácil. Qual a ideia de todo mundo que vinha no mercado, né? Que o negócio suba. A gente quer subir. Então, a tendência normal, natural do mercado é ele buscar níveis altos. Então, é muito mais simples, se a gente for pensar, trabalhar na ponta comprada. Não que você não vá trabalhar na ponta vendida, não é isso que eu estou falando aqui. Mas a tendência do mercado é sempre subir os índices. Por quê? Nós temos uma cesta de produtos das empresas e que aí a galera conhece. Então, eu vejo, né, dentro da metodologia, que é muito mais fácil do que você ficar buscando reversão. Eu sou suspeita porque eu sou muito da tendência, né? Então, mas eu vejo que isso é o mais simples. Mas a galera gosta de dar uma complicadinha na coisa aí, e isso não é passado. Muitas vezes é passado de um jeito que a pessoa tem que operar de um jeito, reversão, e não tem correção, não sei o quê. E às vezes, se você for só numa direção ali, devagarzinho, de pouquinho, né? Você viu os resultados de todo mundo que passou aí, os próprios resultados do Douglas. Foi aproveitando o quê? Justamente esses momentos. Exatamente. Não é? Exatamente. Novembro de 2023, a gente pegou uma movimentação muito grande, né, de rally de final de ano, o que deu para a gente ali 28% de rentabilidade em um único mês, né, o que corrobora, né, com juros compostos para você fazer um resultado anual muito acima da média, né, então isso nos ajuda muito no mercado, né, e o modelo, como você falou muito bem, né, Jana Manche, ele tem essa premissa e os índices, turma, eles foram criados para se valorizar. O mercado brasileiro, o mercado americano. O mercado brasileiro, a gente está vendo uma valorização muito grande agora, com questões específicas, porém, os índices ao longo dos anos eles tendem a se valorizar justamente porque as empresas que compõem aquele mercado, né, no caso o mercado brasileiro, a cesta de ações, né, as ações ali que compõem aquele mercado, elas tendem a se valorizar, elas tendem a ser lucrativas, elas tendem a ser empresas que entregam lucro para os seus acionistas, né, é um negócio físico e, consequentemente, quanto mais interesse de investidores naquelas empresas, elas tem um peso no índice e naturalmente o índice sobe, consequentemente empurra o preço do índice para cima. Ele vai buscando novos patamares de preço. E tem um detalhe aí, né? Você está naturalmente diversificado em índices justamente porque você, eventualmente, uma empresa, ela underperforma, ou seja, ela passa a não ser mais uma empresa lucrativa em função de qualquer coisa que eventualmente tenha acontecido. A gente viu isso em 2020. As empresas que compunham o índice antes do crash lá de 2020 não são as mesmas, né? Muitas ficaram, mas houve uma renovação muito grande, porque empresas que estavam em patamares de preço altos naquele momento
a crise veio e mudou os fundamentos daquela empresa consequentemente underperforma, sai do índice e dá lugar a novas empresas. Então, naturalmente, você fazer operações em índices, operando swing trade, né, você tem uma condição de ter um edge, uma vantagem muito maior do que simplesmente você fazer esse tipo de operacional em cima de ações específicas, tá certo? Porque o objetivo é comprar barato e vender mais caro, certo? É basicamente isso, tá? Na simplicidade, é isso que a gente faz, tá certo? Ou seja, nós queremos também aproveitar as oscilações que o mercado tem. Você já notou que o mercado, muitas vezes ele abre no preço no 10, por exemplo, ele vai para o 12, volta para o 8 e fecha no 10? Então, naturalmente, essa oscilação de preço, essa volatilidade, a gente consegue capturar com parte do nosso capital, né, Jana, e fazer operações ali dentro para a gente poder colocar dinheiro no bolso. Então a gente tem as nossas alocações de dinheiro, né, as nossas caixinhas ali, e cada caixinha, cada parte do nosso capital é responsável por fazer operações em níveis de preço específicos. Consequentemente, você vai aumentando caixa e você vai cada vez mais se expondo ali no mercado com um tamanho de exposição financeira, né, um tamanho de lote, falando aqui nossa linguagem operacional, maior. Então, isso dá para a gente condições de fazer mais dinheiro, independentemente se o mercado está subindo ou o mercado está caindo, porque a volatilidade, a oscilação de preço, ela vai acontecer sempre, tá certo? Em termos de indicadores, né? Aqui entra um indicador que foi criado na década de 70, né? John Bollinger ele criou esse indicador e ele é extremamente útil para o que nós fazemos e nós usamos apenas esse indicador, certo? Simples assim. Muitas pessoas dizem, né, em relação à simplicidade, cara, o que eu preciso usar? Eu preciso ter quantos indicadores ou preciso ter o quê? A gente utiliza, né, o modelo, né, turma, ele usa basicamente a banda de Bollinger, onde a gente faz o quê? A gente compra quando o preço está abaixo da banda inferior e nós usamos esse indicador para definir o nosso ponto de entrada. Naturalmente que o time frame que nós vamos utilizar depende exclusivamente do contexto de mercado que a gente está. Eventualmente eu não vou abrir operações de compra com mais capital se eu estou numa região de topo de mercado. Eu vou olhar lá o meu time frame diário eventualmente para entender qual a distância que eu estou da média, porque o que acontece com o mercado, né? O mercado ele tende a retornar à média, então ele se afasta da média, depois ele retorna, ou a média volta, né? Vai subindo para encontrar o preço. Então a gente faz sempre essa análise para entender qual time frame eu vou operar, qual a quantidade de dinheiro que eu vou alocar naquele momento de mercado. Isso é muito importante, porque eventualmente se o mercado está numa região de possível topo, eu não quero eventualmente alocar um capital muito grande, porque o mercado ele pode fazer uma correção naturalmente, inclusive uma correção esperada. Esse tipo de coisa a gente faz essas análises para conseguir entender qual vai ser a minha exposição. E naturalmente a gente faz entradas fracionadas em regiões de preço, de acordo com a banda de Bollinger. É simples assim, simples assim. Quando você conheceu o modelo, Jana, o que você achou dele assim de início? Você Básico, operou ele, né? básico. Assim, para ser bem sincera, a questão de você trabalhar com um único indicador é fantástico. Tanto que eu tenho um indicador só meu que eu uso, que eu criei, que é só meu, e eu uso. Eu não preciso olhar um monte de coisa, só olho um indicador. Então, eu acho que o menos é mais sempre, né? E eu sou a rainha da simplicidade, eu gosto do que é simples. Então, quando eu conheci, né, para mim foi tudo muito novo, assim, de ver a questão das entradas por níveis de preço, né? E a questão de você já ter a gente vai falar mais para frente, você já ter um alvo ali que você já vai pré-determinar e o modelo executar para você. Mas, assim, eu achei muito simples, que eu falei, cara, é só a banda de Bollinger, é só... Porque às vezes você vai ver a parada toda, né, que o pessoal... Eu, pelo menos, quando eu comecei a estudar, eu usei um monte de indicador. E a minha tela era um monte de coisa, um falava uma coisa, outra falava outra. Porque até a gente entender que quanto menos a gente tem de informação, mais valioso é ali, relacionado aos indicadores. Então, um vai falar uma coisa, o outro vai dar outra informação, você fica bagunçado. E aí você se perde. E aqui não, é apenas a banda de Bollinger. Então, me chamou muita atenção, até por conta dos resultados, né? Porque a gente já tinha, você já vinha de resultados, né? Esse que você compartilha de 2022 para frente, mas eu já te conhecia antes, eu já sabia os resultados antes, então eu já sabia do poder que isso tinha, né? Sim. Então, para mim foi fantástico, assim, de ver o quanto é simples. Não, fantástico, fantástico, fantástico. E o que a gente já falou, né? O pessoal, muita gente, né? A gente traz aqui um conceito de scaling e montagem de posição. A grande maioria do trader de varejo, ele não tem esse conceito, ele sequer eventualmente ouviu esse conceito,
porque ele acaba, muita gente que vem do day trade, ele precisa inevitavelmente, em função de ter um capital menor no Brasil, né, ele muitas vezes ele não tem margem para fazer uma entrada fracionada. Então, eventualmente, ele quer fazer entradas de compra, ele vai entrar com um lote no 10, vai entrar com um lote dele no 8, vai entrar com um lote dele no 6, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba se expondo financeiramente muito mais do que o capital dele eventualmente permite, e aí é o que ele acaba fazendo, né, um preço médio ali da posição dele. Quando a gente olha o que a gente faz uma montagem de posição. Então, o que a gente faz? Eu tenho X dinheiro, esse X dinheiro ele me permite fazer X, Y operações, e essas Y operações eu vou começar a montar ela em regiões de preço A, B, C, D, E e F. Consequentemente, eu tenho um preço médio da minha posição. E isso aqui, muitas pessoas elas nunca nem ouviram falar, porque é um conceito muito mais relacionado ao operacional de fundo de investimento, né? Operacional de tesouraria e tudo mais. E as pessoas, principalmente o trader de varejo, ele não tem acesso a esse tipo de coisa, e eventualmente quando ele vai estudar sobre isso, para fazer isso no Brasil, ele precisa ter um caminhão de dinheiro, né? Então, é o que os bancos fazem, né? Os bancos eles movem o preço para cima e para baixo, porque eles vão alocando, montando a posição deles para cima e montando a posição deles para baixo, de acordo com o que o mercado está fazendo. Então a gente faz justamente isso, porque isso melhora o nosso gerenciamento de risco drasticamente e também nos dá um retorno muito mais consistente, certo? Então nós temos níveis de preço onde nós vamos montar as nossas posições e sair das nossas operações, tá certo? Justamente, pode falar, Jana. Só comentando o que você falou, desculpa cortar, mas olha só, no Brasil, como é que você vai fazer isso? Como é que você fica posicionado? Um swing trade no Brasil. Como que você vai fazer isso? Às vezes a gente vai levar 2, 3 dias para montar uma posição. Não necessariamente você vai montar a posição no mesmo minuto, não é o nosso foco aqui fazer day trade. Algumas operações são zeradas, sim, de acordo com como está o mercado, mas isso é algo que eu só vejo, Douglas, a possibilidade de fazer no mercado internacional. Sim. Eu não consigo ver isso aqui no Brasil. Sim. A não ser que seja um banco, né? Aí os caras têm bala na agulha. Dinheiro infinito, né? É dinheiro infinito. Agora, no nosso caso, meu Deus, não tem condições isso. Não tem. Por quê? Porque como que a gente vai montar? Como que você vai ficar posicionado no Brasil? Aqui. Uma margem é alta. Né? Como é que você vai... Então, essa ideia de que a gente aplicar isso na prática, sem ter que ter tanto capital, nós já falamos sobre isso, é fantástico. Fantástico, é fantástico. É algo assim que eu curto demais, porque, infelizmente, aqui a gente não consegue fazer isso. Não, e é justamente o que propicia, né, o trader que eventualmente está iniciando a ele começar e sim conseguir se tornar consistente, porque ele se expõe financeiramente com uma exposição muito menor, correndo um risco muito menor. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, o mercado ele é um jogo onde você precisa gerenciar o seu risco e maximizar os seus resultados. Como é que você faz isso quando você tem pouco dinheiro? Fracionando o seu dinheiro em operações isoladas, distintas, né? Montando posições em níveis de preço específicos. Consequentemente, o mercado internacional é onde você consegue fazer isso, certo? E nós temos pessoas que operam, né, Jana, com capital grande, né? Tem pessoas que operam com alguns milhões, então não é assim, não necessariamente pessoas que têm pouco capital só que se beneficiam disso. Inclusive, pessoas que têm mais capital conseguem se beneficiar mais ainda porque tem um nível de margem grande, conseguem, né, fazer o que a gente faz de diminuir a exposição financeira em determinados pontos, né, alongar alvos. A gente vai falar sobre isso aqui também, quando a gente vai mostrar tecnicamente como a ferramenta funciona, a gente vai mostrar isso para as pessoas também entenderem. E tem vários recursos dentro da metodologia para você poder aproveitar mais e extrair mais resultado, né? Então, alongar alvo, fazer várias condições para você conseguir ter um resultado muito maior, né? E é justamente o que a gente falou, né? No mercado internacional você tem um lugar perfeito se você está começando com pouco capital, justamente porque você consegue fracionar ali a sua entrada em praticamente 1/20 avos de um contrato, que seria o contrato no Brasil, né? Bem como você falou. E aqui um pouco de quando que eu saio da operação, né? Aqui entra justamente algumas coisas que a gente analisa, certo? Então a gente vai lá, configura um robô que vai fazer o monitoramento, vai montar as nossas posições, vai sair das operações, e a gente faz o quê? A gente verifica se o mercado está subindo, se o mercado está descendo, se o mercado está lateral, e aí a gente consegue
dinamicamente ali encontrar os alvos mais apropriados para aquele momento. Então, eventualmente, se o mercado está numa tendência muito forte de alta e eu entrei comprado e eventualmente o mercado começa a subir e eu estou vendo que ele está rompendo uma região de topo anterior, eu eventualmente posso colocar uma saída parcial naquela região de topo anterior e deixar um pedaço dessa operação para tentar buscar uma movimentação mais longa. Então, eu posso eventualmente deixar, sei lá, 50% da minha posição para trabalhar uma operação que eventualmente vai me durar uma semana. Tem operações que a gente eventualmente dura 2 semanas, 3 semanas, até a operação que dura mais de um mês, né? Quando o mercado está indo ali, a gente vai aproveitando e surfando essa movimentação, né? Então a gente faz muito isso. O mercado está eventualmente em queda, a gente vai trabalhar com alvos mais curtos, eventualmente na compra, se a gente estiver trabalhando com compra nesse momento, ou eventualmente com alvos mais longos na venda, então a gente vai trabalhar também na ponta vendida, como a Jana falou muito bem. E se o mercado está lateral, aí é onde a gente nada de braçada, né? Porque a gente consegue fazer operações curtas com alvos de normalmente 200, 300, 400 pontos, dependendo do que o mercado está entregando para a gente ali naquele time frame que eu estou operando, e a gente consegue colocar esse dinheiro no bolso, né? Então, o mercado, eventualmente, ele passa muito tempo em regiões de preço específicas, então a gente consegue ficar fazendo operações ali, comprando e vendendo naquele nível de preço, e isso gera um financeiro, e esse financeiro vai naturalmente ali aumentando o nosso capital para a gente poder aumentar ainda mais a nossa exposição em cada uma das próximas operações, tá? É isso que a gente faz, né, Jana? Sim, sim, perfeito, é isso aí. E parece, é o que eu falo, na mão dá um pouco mais de trabalho, você tem que ficar monitorando ali, né? Mas de forma automatizada, você faz isso aí com o pé nas costas, é perfeito. Exatamente, né? É um, Aí você vai é um, monitorar. é um lugar que você vai lá e define o seu Exato. alvo. É um lugar só, pum, você vai lá, acabou. Muito Não, e aí simples. você vai fazer suas coisas, né? Você vai eventualmente, É a se você liberdade. Se você tem uma outra profissão, né? Se você não é trader full time, cara, maravilha, porque você vai usar o mercado para fazer o seu dinheiro, a sua renda extra eventualmente, e aí em determinado momento você pode escolher se você quer seguir no mercado ou se você vai seguir na sua profissão. Muita gente tem feito transições de carreira usando a nossa metodologia justamente porque ela proporciona, né, que uma ferramenta, o robô fique monitorando o mercado para ela e ela faz o papel de trader ali, o papel de gestor que a gente fala, que é justamente o quê? Cara, 80% do tempo o robô vai fazer o trabalho sozinho e você tem 20% do tempo para você analisar o que está acontecendo no mercado, para você ir ajustar ali os seus alvos de acordo com o contexto. É simples assim, tá certo? E a minha transição teria sido muito mais fácil se eu tivesse conhecido. Muito mais. Porque eu ficava tentando me matar no horário de almoço, aí não conseguia, aí depois que eu fui para o milho, aí ele é um ativo mais lento, tudo, né? Então, isso poderia ter potencializado e muito, mas muito, assim. Assim, quando eu fizer essa transição, eu ia estar muito mais tranquila financeiramente, porque eu teria algo que não dependesse do meu emocional. Porque quando eu fiz a transição, o emocional pegou muito. Sim. Porque uma coisa é você operar com o salário na conta, outra coisa é você não ter mais salário e ter que tirar o dinheiro do mercado. Sim. Isso é outra pegada. Mas aí é assunto para outra live. Sim, concordo com você, Guria, concordo com você. E aqui entra um ponto, né, Jana? A gente vai falar, inclusive amanhã eu vou mostrar o backtest, mostrar a conta real, mostrar resultado certinho ali para a galera entender, tá? O que acontece, né? Eu tô comprado e o mercado, ele começa a cair. Douglas, o que eu faço? Muita gente, Jana, não sabe o que é o hedge. E o que é um hedge? Hedge é uma proteção. Então, basicamente, turma, nós trabalhamos com contas hedge, né? Dentro do mercado financeiro, nós temos 2 tipos de conta, basicamente, né? Falando do MetaTrader. Nós temos uma conta netting, ou seja, é uma conta onde você compra, se você faz uma venda, essa operação se encerra, e você tem uma conta tipo hedge, então você pode estar comprado e vendido no mesmo ativo, certo? Então, nós usamos este recurso para, eventualmente, se eu fiz uma compra que o mercado começa a fazer uma correção, eu faço uma operação de hedge. Hoje a gente tem um recurso que é o auto hedge, né? A gente criou isso ao longo do ano passado, metade, setembro, outubro do ano passado a gente já estava finalizando os testes disso e nós disponibilizamos isso para todos, né, poderem utilizar. Que é o quê? Se eventualmente eu tenho uma posição comprada e o mercado ele perde uma região de suporte importante, eu quero fazer um hedge automático de acordo com o financeiro que eu defino. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma venda. Então eu estou comprado e eu estou vendido e o meu delta aqui no meio é o meu saldo financeiro negativo. Então o mercado, se eu estou comprado aqui, o mercado cai 30 mil pontos aqui, eu tenho um crash, o meu financeiro ele continua exatamente igual, porque eu tenho uma operação que está vendida e essa operação ela protege o meu capital daquele ponto para baixo.
E aí a gente tem várias formas de depois sair do hedge. A gente fez 2 aulas também, Jana, falando sobre isso, né, de como sair do hedge. A gente tem basicamente 4 formas de sair do hedge. A forma mais simples e tradicional é você fazer o quê? Se você fez uma venda aqui, você espera o mercado encontrar um novo nível de suporte, né? É aquela loucura, o mercado caiu pra caramba, você faz o quê? Você espera o mercado se acalmar. A partir do momento que o mercado se acalma, ele encontra um novo nível de suporte, o que ele começa a fazer? Ele fica barato o suficiente para que haja novamente interesse dos compradores. E aí você tem uma operação grande de venda e você vai abrir novas operações de compra com o lucro das partes das suas operações de venda, esperando que o mercado volte para a região que você tinha aberto compras aqui em cima. Então, você tem uma forma de você poder operar tranquilo, você consegue redear sua posição, você consegue dormir tranquilo, você não precisa ficar se esperneando, você não precisa ficar ansioso, nervoso, porque o mercado ele tende a voltar a subir. Isso acontece tanto no mercado brasileiro, o mercado brasileiro tem mais volatilidade, já o mercado americano, a gente tem operado, ele tem uma linearidade maior do que o mercado brasileiro. Então o mercado americano ele renova máximas a cada 11 dias. É o histórico que nós temos no mercado americano nos últimos praticamente 30 anos. Então a gente tem isso, né, que o mercado americano em média a cada 11 dias ele faz uma nova máxima. Então quando nós olhamos o mercado americano, você tem um mercado que sobe. O mercado brasileiro ele já sobe e desce com mais volatilidade, o que também favorece muito o nosso modelo, tá? Mas essa é a premissa básica do que a gente faz. Mas isso aqui dá uma paz, uma tranquilidade, porque você imagina você tá comprado, o treco despencando. Às vezes, você não consegue nem tomar uma atitude. Um auto hedge, isso não vai acontecer mais. Né? Porque você vê, e todos esses resultados mostrados por essas pessoas todas que vocês veem, sejam aqui no evento, nas lives que o Douglas faz, todo mundo utiliza esse mesmo sistema. Exatamente. Acionar a entrada, usar hedge, buscar alvos, né, Douglas? É todo mundo na mesma Exatamente. partilha. Por isso que os resultados têm. Por isso que os resultados são conquistados no longo prazo. Nada é do dia para a noite, né? E graças ao hedge, ele dá um nível de sobrevivência muito maior. Porque normalmente o que a pessoa faz? Ela começa a ficar desesperada, ela não faz nada, quando ela vai ver, ela tem que estopar, fica com uma conta negativa, se lasca toda, né? Então a gente vê muito isso, né? E a gente vê também, muitas vezes, o pessoal tentando acertar fundo, né? Acertar fundo. E às vezes você vê o fundo tá mais embaixo, cara. Não, mas daqui vai voltar daqui. Porão. A certeza mata. A certeza quebra muita gente no mercado. Exatamente. Em muitos casos, quando o mercado retorna alta, a gente consegue sair lucrativo nas duas pontas. Acontece muito. Né? Então, como eu falei, eventualmente você abriu uma venda numa região aqui, você está comprado aqui em cima, você está vendido aqui, e o mercado despenca, encontrando uma nova região de suporte. Né? Então, eventualmente, como é que a gente faz isso? Né? A gente acaba usando indicadores clássicos. No gráfico diário eu uso o VFR de 14 períodos e eu busco ver se ele está numa região eventualmente que ele já esteve antes e essa região se tornou fundo. Então eu não olho eventualmente um IFR de 14 períodos se ele está abaixo de 30. Ah, aqui fez fundo. Não faço assim. Eu pego, analiso o IFR para ver o preço que ele está, né, o número que ele está ali, qual é o IFR, e eu vejo se eu tenho um fundo, qual foi o IFR que eu tenho de um fundo mais relevante anterior. E aí sim eu verifico. Se eventualmente ele começa a fazer candles positivos, né, faz uma movimentação entrando força compradora, aí o que eu faço? Eu vou realizando o lucro das operações de venda, esse dinheiro vai para o meu bolso, eu uso esse lucro para abrir novas operações de compra, consequentemente o meu preço médio da minha posição inicial, ele desce pela metade e aí eu consigo sair praticamente ali no lucro dessa operação e ainda muitas vezes com parte das operações de venda que ficaram abertas eu consigo sair. Então, é você ter tranquilidade, é você saber gerenciar, é você entender o que está acontecendo, entendendo o modelo, você consegue operar ele tranquilamente, tá certo? Isso que a gente faz e faz isso há bastante tempo, né, Jana? Então, a gente não começou ontem, tá? E agora, turma, a gente vai para a prática. Eu vou mostrar toda a teoria que a gente viu aqui para você poder aplicar. Vou mostrar aqui como a gente usa a nossa planilha, que você vai também poder entender como que você faz o GR para poder entrar nas operações. Você vai entender aqui a lógica do sistema todo aqui no gráfico. A gente vai mostrar aqui passo a passo para você entender como a gente faz aqui as entradas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou trazer aqui para minha tela, é essa planilha aqui, ó, para mostrar para vocês, para a Jana também olhar aqui, a gente vai lembrar aqui como que a gente começa, certo? A primeira coisa, a gente já conversou sobre isso na aula de planejamento, que é o quê?
quanto capital eu vou alocar no mercado, certo? Então a gente precisa saber quanto dinheiro eu vou colocar em cada uma das operações, certo? Então aqui eu trouxe já uma planilha mastigada para vocês entenderem como que a gente faz aqui a nossa gestão de capital para cada uma das entradas aqui. Primeira coisa, antes de mais nada, é importante que nós saibamos qual é o tamanho financeiro de cada ativo que a gente vai operar. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar de referência aqui, ó, o BRA 50, e aqui, ó, nós temos, deixa eu ver, tá aqui, dá 0,19 centavos, vamos colocar aqui 0,20 centavos de dólar a cada 100 pontos, tá? Essa planilha aqui, ó, ela vai nos dizer exatamente, com base no capital que eu tenho, quanto eu vou alocar em cada operação, certo? Essa planilha aqui, turma, ela tem basicamente um backtest por trás dela. Eu fiz uma entrada de compra no preço X e o mercado afundou, ou seja, eu comprei e o mercado afundou. Digamos que eu não tenha ligado hedge. Qual foi o máximo que o mercado caiu estando posicionado? Por que eu gosto de pensar dessa maneira? Se eu me preparo, se eu estou preparado para o pior cenário, você concorda comigo que a possibilidade de você quebrar, ela é praticamente nula? Quando você se prepara para o pior cenário, o que de pior pode acontecer, você já previu. Eu tenho aqui um rebaixamento de capital de 500 dólares, é isso que eu coloco aqui na planilha. Consequentemente, este rebaixamento aqui, eu preciso ter pelo menos 2 vezes esse capital para poder operar um lote mínimo. Essa aqui é a minha mão, tá? Essa aqui é a forma como eu gerencio. Douglas, eu posso trabalhar com um capital menor para trabalhar 0,05 no BRA 50? Pode, você pode. Aí você entenda que se você está trabalhando com um capital menor e o mercado, você comprou o mercado, começou a cair, você precisa fazer o hedge, né, muito mais antecipado do que essa configuração, essa mão aqui que a gente está trazendo. E nota o seguinte aqui, ó. Ela traz aqui para a gente um capital necessário de 1.250, mas aqui nós temos 2 conceitos importantes. O conceito de conta operacional e a conta principal, certo? Esses 2 conceitos eles são importantes basicamente para separar logicamente o seu capital. Então você tem o seu capital alocado ali, conectado no seu MetaTrader para você fazer as operações, e você tem uma outra reserva de capital para caso você precise injetar capital para proteger a sua margem dentro do mercado, tá certo? Então a gente trabalha dessa maneira aqui para você ter um controle e uma gestão de risco muito mais eficiente, né? Com base no backtest, 2.850 dólares, em cima desse capital a gente está falando de uma média de expectativa, né, turma, de 2,8% aqui em média, isso aqui no backtest, tá? Consequentemente, você tem um lucro anual médio de 33,7%. Né? A gente precisa fazer o planejamento. Uma vez que a gente faz o planejamento, esse primeiro exemplo aqui é para você entender que eu vou trabalhar com 0,05 para cada 1.000 dólares. Essa aqui é a minha mão, tá? E aí depois você vai entender aqui o modelo, você vai entender como fazer as entradas, eu vou explicar aqui no gráfico para você entender. Eu sei que a cada 100 pontos que o índice anda, eu tenho aqui 20 centavos de dólar aqui para cima ou para baixo. Eu sabendo disso aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo trabalhar a minha gestão de hedge, que a gente vai mostrar já já, tá? O ponto é, primeira coisa, eu preciso de 1K dólares para cada 0,05, beleza? Essa aqui é a nossa mão, ou seja, é o meu capital que eu vou entrar nas minhas operações para eu poder ter uma margem extremamente folgada, tá bom? Sabido isso, o que a gente vai fazer? Douglas, eu tenho 8.000 dólares, 1, 2, 3, qual o lote que eu vou poder operar aqui? Ó, eu vou poder operar 0,4, olha só que interessante, ele já vai calcular aqui pra gente automaticamente. Isso aqui é uma regra de 3, tá, turma? Isso aqui não tem nada de mistério, ele vai calcular aqui qual é o lote que você pode utilizar. Douglas, eu tenho 2.300 dólares. 0,12. Então, veja que ele já calcula aqui qual é a mão ideal para você trabalhar com uma margem de segurança lá em cima. Certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui, quando a gente começa a trabalhar de forma profissional, né, Jana? Você entende exatamente quanto financeiro você vai alocar em cada uma das operações. Esse é o primeiro ponto aqui, antes da gente entender aqui na prática o modelo, tá? Sabido isso, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar o gráfico agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó, o gráfico do BRA 50, que é o nosso querido Ibovespa. Deixa eu tirar esses avisos aqui. Eu tô com vários riscos aqui, tá, turma? Várias análises aqui. E a gente olhando aqui, o que a gente vai fazer? Como é que o modelo funciona? Se eu sei que eu vou fazer entradas abaixo da minha banda de Bollinger, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a banda de Bollinger aqui no meu gráfico para a gente poder entender. Olha só, eu tenho aqui uma banda de Bollinger. Nós não vamos trabalhar no gráfico diário, a gente está olhando aqui o gráfico diário, a gente vai trabalhar onde? No gráfico intraday, certo? E aqui, turma, a gente começa a ter uma regrinha, que é o quê? Se eu estou eventualmente numa região afastada da média,
qual é o movimento mais provável do mercado? É ele, eventualmente, fazer uma movimentação em direção à média. Logo, consequentemente, eu preciso entender o seguinte, olha, se eu estou com uma movimentação, eu estou muito afastado da minha média, qual média? Mesmo olhando aqui com a banda de Bollinger no gráfico diário, eu estou vendo que ele está afastado. Vamos ver quantos por cento a gente está afastado aqui da média. Estou afastado aqui pelo menos quase 4%, né? Nesse dia aqui, o gráfico, né? A gente está olhando aqui, o mercado já caiu aqui praticamente 2 pontos, quase 3% hoje, né? E o que está acontecendo aqui? Ele está perto de uma região de suporte aqui, certo? Então, a gente começa a analisar essas coisas aqui para a gente fazer o quê? Escolher qual time frame eu vou trabalhar, certo? Nestes momentos, o que eu faço? Eu vou trabalhar um time frame um pouco mais longo, então eu vou pegar ali um time frame de 15 minutos. Por quê? Eu consigo dividir as minhas entradas de forma muito mais inteligente. Então a gente vai olhar aqui o quê? Eu vou entender aqui um gráfico, vou colocar aqui um gráfico de 15 minutos, certo? Então vamos ver aqui o seguinte, ó, um gráfico de 15 minutos, certo? Nós teríamos tido hoje entradas, então, neste candle aqui, certo? Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. Primeira entrada, onde é que teria sido no dia de hoje, turma? Nesse candle aqui, certo? Qual que é a regra? O mercado, ele cai, né? Ele fecha o candle abaixo da banda inferior. Por quê? Eu quero pegar o menor preço dentro daquele contexto que o mercado está. Porém, eu não sei exatamente qual vai ser o ponto mínimo onde ele vai parar de fazer ali aquela correção. Então a gente faz o quê? A gente divide o nosso capital em várias entradas. Quantas entradas eu posso fazer, Douglas? Você pode fazer, no máximo você pode fazer com $1.000, 50 entradas, certo? Que dá o equivalente a praticamente 3 contratos, 2.5 contratos. Por quê? 0.05, 0.05, 0.05, você soma todas essas entradas, você tem aí 2.5 contratos. O ponto aqui é o seguinte, agora você vai entender que eu vou fazer uma entrada de 0.05 nesta região. Então eu vou colocar aqui, ó, uma linha para você entender. Eu vou colocar aqui, ó, a primeira entrada, certo? Nós temos aqui a minha primeira entrada neste ponto. A minha segunda entrada vai ser aonde? Vai ser justamente um ponto abaixo da entrada que eu entrei. Quantos pontos abaixo dessa entrada? Eu que vou definir. Então, se eu estou vendo que o mercado ele está iniciando uma tendência de baixa ou está eventualmente iniciando uma movimentação de correção mais profunda, como é o que a gente está visualizando neste momento agora de mercado, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com distâncias maiores, porque aí entra o segundo conceito importante que a gente vai olhar aqui, ó, que é esta planilha aqui. Não se assuste, tá? Eu vou falando aqui de planilhas e tudo mais. A gente vai amanhã, turma, entender que o robô ele faz isso aqui tudo automático. Eu estou explicando para você aqui como o conceito é colocado em prática para você fazer se você quiser. Eu preciso explicar o modelo muito didaticamente para você ter a tranquilidade de colocar ele em prática. Mas o robô faz isso, né, Jana? Eu estou trazendo aqui para a galera entender, tá certo? A ideia da imersão é essa. Quem quer operar, usar a metodologia na mão ou quem quer usar de forma automática. Então, eu acho que tem que explicar, não tem jeito, né? Como é que você vai fazer na mão sem entender toda essa lógica? O que é isso aqui, tá? Isso aqui é o conceito de float blocks. Por quê? Eu quero trabalhar regiões de preço. Certo, turma? Então, muito importante aqui. Se eu estou no mercado nessa região de preço, como a gente está vendo aqui agora, certo? Eu estou numa região onde, eventualmente, se o mercado perder essa região aqui, deixa eu abrir aqui um gráfico diário, o conceito de float blocks, né? Blocos flutuantes em português, ele dá para você uma segurança imensa nas operações. Você vai entender por quê. Eu vou colocar aqui, ó, no gráfico diário, a gente vai trabalhar no gráfico de 15 minutos aqui. Qual que seria a minha próxima região aqui? Onde, eventualmente, caso o mercado ele comece a perder aqui essa região. Você concorda comigo que, lembrando, né, turma, a gente está trabalhando swing trade aqui. Então, eu não tenho pressa de sair de uma operação hoje, né? Então nós trabalhamos dessa maneira justamente porque nós temos uma vantagem imensa que é justamente a chamada de margem, você não tem diferença de operações de day trade e swing trade, e o ponto mais importante que é, nós trabalhamos índices, a gente já comentou que os índices eles tendem a subir com o passar do tempo. Uma vez que eu entendo essa vantagem, esse edge que o mercado de índice nos proporciona, eles foram construídos para subir. Consequentemente, em um determinado momento, aquele preço onde eu fiz a minha primeira entrada, a minha operação, o mercado ele tende a retomar aquela movimentação, certo? Então, a gente vai entender isso aqui. Olha só, qual seria o meu próximo ponto aqui, ó? O ponto lá no 173. Vocês concordam que aqui nós temos eventualmente uma região de suporte, né? O mercado veio aqui
entrou força compradora aqui no dia 30 de janeiro, depois o mercado subiu aqui, voltou aqui e aqui nós estamos novamente nessa região. Consequentemente, se o mercado perder essa região aqui, ele tende a buscar o quê? A média, né, turma? Nós estamos aqui a quase 4% aqui da nossa média. O que a gente vai fazer? Então, eu quero construir um bloco, ou seja, eu quero fazer entradas numa região até aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, cara, eu vou fazer entradas aqui como eu iniciei esse bloco aqui no 184, eu vou trabalhar entradas até a região do 180. O que eu quero mostrar para você? 184, preço máximo 184, que foi a minha primeira entrada no mercado, certo? 1, 2, 3. Ou seja, eu fiz a primeira entrada quando o candle fechou abaixo da banda de Bollinger no gráfico de 15 minutos. Beleza? Comigo até aqui? Só um detalhe, o pessoal de repente pode não entender. É entrada na compra. Lembra que a gente falou ainda agora há pouco que nós falamos. Na compra, exatamente. Da gente operar, porque a gente opera índice sempre na ponta comprada. Exatamente. Agora você vai aprender a operar em blocos na compra. Exatamente. Okay? Só para achar, porque eu sei que a gente está tão acostumado a olhar um gráfico, comprar, vender, 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 comprar, comprar. Não é essa a ideia. A metodologia, ela busca da gente fazer operações na compra. Então, na hora que o preço estiver ali abaixo da banda de Bollinger, nós vamos fazer compras, certo? Exatamente. E aí o intuito é que ele volte à média e aí a gente consiga sair ali da operação ou estender o alvo de acordo com o gráfico diário, do semanal, depende daquele que você vai usar. Turma, cada um tem o seu operacional, cada um tem uma forma de operar, cada um tem uma forma de olhar o mercado e o que nós fazemos aqui é justamente, eu tento fazer uma compra ao menor preço possível dentro daquele contexto. E aqui tem um detalhe que a gente vai entrar agora, eu vou explicar o hedge para você entender onde você protege, como você protege essa operação, que é o seguinte, quando dá errado a operação, então se eu fiz uma entrada de compra e o mercado voltou a subir, beleza, eu vou sair daquela operação, eu vou sair daquele bloco, mas nós temos um controle absurdo aqui para que nós possamos controlar as operações quando dá errado. Ou seja, eu entrei comprado e o mercado caiu. E aí tem um detalhe, né? Como que você resolve isso, né? A gente vai entender aqui, porque eu preciso que você tenha total tranquilidade de poder gerenciar isso, certo? E o conceito de hedge, turma, é um conceito extremamente sofisticado, por isso que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e o hedge, turma, é o que separa, né, quem opera de forma profissional para quem opera de forma totalmente aleatória. Então, esse é o ponto aqui, tá? Vou voltar para minha telinha aqui. Total sentido e não confundir com essa loucura que o pessoal faz de preço médio. Vocês estão vendo que isso aqui não tem nada a ver com preço médio. Você vai ter um preço médio de acordo com o fracionamento que você fez das suas entradas. Não é que nem aqui. Aqui você põe um contrato, aí caiu, deixa eu vender mais um, aí caiu, deixa eu colocar mais uma, para poder, uma hora ele volta, e isso quebra várias pessoas e quebra a conta. Exatamente. Não é isso que nós estamos mostrando aqui. Nós estamos mostrando aqui o valor que você vai entrar numa operação, você consegue fracionar, que é coisa que aqui no Brasil não tem. Que você vai entrar, você tem um mini para operar aqui. Tá, como é que você vai fazer? Não, mas aí se cair, eu ponho mais um mini, daqui a pouco você tá com uma mão gigantesca, uma trolha gigante aí em cima de você. Não é isso. Aqui é como se eu posso entrar com mini? Posso, mas eu posso entrar com 0,05, 0,05, 0, até formar, dependendo do tamanho do capital, esse um mini. Exato. Certo, Douglas? Exato, perfeito. E aqui, Jana, tem um conceito importante. Por mais que a gente fique longa essa aula, é importante a gente trazer isso aqui. A gente tem o preço médio de posição, que é o que a gente faz. A gente tem o preço médio que a galera faz no day trade, que é onde quebra a galera. Então eu entrei aqui comprado, e aí, o mercado caiu, eu vou comprar mais um contratinho aqui, e depois o mercado caiu, eu vou comprar mais um, e aí o mercado começa a cair, aí meu Deus, eu compro mais um, até você na esperança de o mercado fazer um repique e você sair. Esse é o segundo, né, que é o que quebra a galera, e tem o martingale, né, que é justamente, eu entrei um aqui, o mercado foi X pontos para trás, eu entro com 2, depois eu entro com 4, depois eu entro com 8, e aí é mais rápido o risco da ruína. O que a gente faz aqui, turma, é literalmente escalonar a nossa entrada, que é o scaling in, que a gente comentou, para você poder fracionar as suas entradas em níveis de preço distintos de acordo com o interesse de compradores e vendedores. Então, esse é um conceito mais importante que você precisa entender. Fracionar as suas entradas, não de forma aleatória, mas de acordo com o seu capital. Então você não vai entrar de forma arbitrária no mercado, você vai saber exatamente quantas entradas você pode fazer e quanto de financeiro isso vai requerer, porque é aqui onde entra nessa planilha a montagem do seu bloco. Então você fez a primeira entrada, aqui ó, preço máximo, que foi, a gente vai usar aqui preço máximo como sendo a nossa primeira entrada, para vocês entenderem. Então foi aqui ó, vamos colocar aqui ó, a gente está aqui ó, no 184.600, certo? 184.600, tá? Beleza?
Onde é que é o meu próximo nível de suporte, Douglas? É justamente aqui embaixo. Então, eu quero fazer a minha última entrada de compra no 180,207, beleza? Beleza, vamos lá para a planilha. 180,207, beleza? Beleza. Onde está o meu preço médio? Se eu fizer entradas a cada 1.000 pontos, eu vou fazer o quê? 4 entradas, certo? Eu fiz uma entrada aqui, depois 1.000 pontos mais embaixo eu fiz uma outra entrada, caso o mercado faça um fechamento abaixo da banda de Bollinger. Depois mais 1.000 pontos abaixo, caso o mercado faça outro fechamento abaixo da banda de Bollinger. Logo, neste range de 4.300 pontos, que é essa distância aqui, tá, turminha? Eu preciso que vocês entendam isso aqui, porque isso aqui vai salvar as pessoas e vai colocar dinheiro no seu bolso, tá? Isso aqui é muito importante você entender. Ou seja, eu estou trabalhando em um bloco, em um range, onde aqui dentro, se o mercado chegar aqui, eu fizer a minha última entrada aqui, dessas 4 entradas, eu vou ter quantos lotes? 0,22. E, detalhe, como nós trabalhamos aqui com o BRA50, que é o índice brasileiro dolarizado, lá na Active Trades, o que a gente precisa atualizar aqui? A cotação do dólar. Quanto que está o dólar hoje? Vamos colocar aqui o USD-BRL, certo? 5,25, beleza, eu venho aqui na planilha, 5,25. 5,25. Ele vai me colocar exatamente o valor aqui negativo do bloco. Então, o que eu quero que você fixe? Esse valor negativo aqui, ó, é o que você vai estar perdendo caso, prestem muita atenção, caso você tenha feito entradas de compra, certo? Então, você fez uma próxima entrada aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, digamos que tenha sido neste ponto aqui, 1.000 pontos abaixo, tá? Aqui foi 2.000 pontos, digamos que tenha sido um pouquinho mais aqui, 2, e vamos ser Ctrl+V, e a outra entrada aqui. Possivelmente teria sido mais ou menos isso aqui, tá? O que acontece? O mercado, o teu preço médio da tua saída, onde que ele está? 182.403, certo? Então a gente vem aqui, ó, vamos colocar em uma outra cor, Ctrl+C, Ctrl+V, 182.403, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, o meu preço médio da minha posição, certo? Importante, turma, preço médio da minha posição. Vou colocar em negrito e eu vou colocar ele aqui, ó, em vermelho aqui, porque aí fica mais bonitinho da gente poder enxergar. Olha só, o que acontece aqui, ó? Eu tenho um preço médio da minha posição aqui, tá ok? Então, aqui já mora uma grande diferença. Primeiro que você tem um controle completo, exatamente o financeiro, de quanto você está exposto. E aí entra o seguinte, qual o alvo que eu vou buscar aqui? Né? Então, digamos que agora eu estou aqui distância, eu estou a 1.340 pontos aqui do meu preço médio, certo? Logo, eu tenho essa operação negativa, porém, eu tenho essa e essa operação aqui positiva. Concorda comigo, Jana? Então, eu tenho duas operações negativas e duas operações positivas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou normalmente colocar um alvo aqui de acordo com o contexto do mercado. Então, neste momento aqui, o que o mercado está fazendo? Ele está testando essa região de suporte, certo? Um candle bem importante hoje. Inclusive, se amanhã o mercado abrir um gap de baixa, eu não vou achar nada estranho, porque a gente tem essa região de suporte, aqui a gente fala que suporte ele tende a ser mais respeitado do que resistências. Porém, se o mercado voltar a subir, qual que seria o alvo mais apropriado? Seria pelo menos aqui, ó, metade dessa movimentação, ou seja, esta região aqui, ó, dessa entrada, muito possivelmente aqui nessa mínima. Então, na casa do 183 aqui, 656. Quanto que dá isso aqui? 180 e... Deixa eu pegar daqui até aqui. A gente está falando mais ou menos de 1.000 pontos, tá? Ou seja, você está fazendo um trade de 1.000 pontos. O que eu quero levantar aqui para o pessoal, já, né, é o seguinte. Digamos que o mercado ele começa a cair. Então, ele chegou nessa região. Eu sei que, digamos que o mercado esteja aqui na minha região aqui, onde nós entendemos que seja uma região de suporte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um hedge de proteção, porque eu entendo que se ele perder essa região aqui, ele tende a vir buscar essa região mais embaixo. E aí o que a gente faz? A gente abre um hedge, que é justamente abrir uma venda de eu estou com 0,22 contratos comprados, certo? Que fiz 4 entradas, né? 0,20 aqui na verdade, né? 0,22 vezes 0,20, exatamente aqui, né? 4 entradas aqui, 0,20. É aqui ele está arredondando para cima. Então, eu sei que se o mercado perder essa região aqui, e eu não quero fechar essa operação aqui, eu vou manter um bloco aberto nessa região. Logo, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma venda de 0,20 contratos no BRA50. Então, o que vai acontecer? Olha só,
o meu preço médio da minha posição de compra está aqui. Deixa eu atualizar aqui, preço médio da posição de compra, certo? E aí, automaticamente, se ele cair abaixo dessa linha aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma posição nesta região aqui, uma posição de venda, que é o meu head da operação de cima, de 0,20 contratos no BRA 50. Porque aqui está mostrando do gráfico no BRA 50. Então, você vai estar operando o contrato vigente e aí você abre o head no contrato contínuo, que seria o BRA 50. Porque se você abrir aqui e fechar, colocar, você vai fechar essa operação que está aqui. E não é o que a gente quer. Né? A gente deixa essa operação aqui e abre a venda no BRA 50, que tem algumas vantagens, mas isso aí. Por quê, né? Você vai ganhar swap. Né? Exatamente. Aqui, eu falar, nem ia entrar no detalhe do swap. Aqui, só pra galera entender. Diga pro pessoal aqui rapidinho o que é swap, então. Vai, já que você falou do swap. O swap é fantástico, né? Porque o swap você ganha o dinheiro com a passagem do tempo, né? Quando você está vendido, né, nos índices, a corretora ela lhe paga o swap, que é justamente a taxa de carrego daquela posição. Quando nós estamos comprados, né, no BRA 50 nós pagamos, porém nós estamos sempre comprados no BRA 50 com o vencimento, consequentemente eu não tenho essa taxa de carrego para dormir posicionado. Então eu ganho, e como a taxa Selic é a taxa indexada onde usa, né, o mercado brasileiro usa a taxa Selic como a taxa de carrego para, é o juro embutido em cima do índice, né, nós ganhamos isso na venda. Então, grosso modo, se eu fiz uma venda no 180, aqui ó, no 180, 130, no mês que vem, a venda, eu ganho esse swap. Então, só para você entender, digamos que o meu preço médio está aqui no 180 da minha venda, certo? A cada um mês que passa, eu ganho praticamente 1% aqui, ó, só pela taxa de carrego. Então, o meu preço médio vai estar aqui em cima, praticamente no meu preço de compra, né, da minha posição de compra. Então, só pela passagem do tempo, eu ganhei dinheiro, né? A minha posição ali, que está negativa, a cada passagem do dia ali, de dias, ela vai incrementando ali 0 ponto alguma coisa, que ao final de um mês dá praticamente 1%, né? A gente está falando de 11,9% que a gente ganha de swap. Agora, vamos voltar lá para o BRA 50. Agora acho que o pessoal entendeu que está no contrato vigente e o contrato, aí você foi lá e abriu o head ali no BRA 50 com a mesma posição que você tinha na compra, agora você tem na venda. Exatamente. E aí você tem várias formas de depois ir saindo, né? Digamos que o mercado, eventualmente, eu estou com um bloco aqui, né? Eu estou com uma posição aqui e essa posição, ela está eventualmente aqui $18 negativas, né? O meu $18, ele está aqui, certo? Então eu tenho $18 negativos aqui, essa é a leitura, certo? Quando que eu vou sair dessa posição se o mercado começa a cair? Né? O mercado começou a cair e veio trabalhar de novo aqui na região dos 160, 168 aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou esperar o mercado fazer uma nova região de suporte. Como é que eu faço para entender uma nova região de suporte, Douglas? O mercado parou de cair, ele começa a lateralizar, né? Começa a entrar força compradora e você tem ali fundos um pouco mais altos do que o fundo prévio, né? Basicamente, um suporte, você tem várias formas de olhar isso, mas basicamente você vai entender que o mercado parou de cair, né? Então, a partir daí você vai abrir um novo bloco e você vai fazer operações isoladas. E aí a gente começa a fazer o quê? Eu posso simplesmente esperar que o mercado retome a movimentação de alta para aquela região, e aí o meu swap da minha venda ele vai ganhando dinheiro, depois a minha compra ali eu vou fechando ela, eventualmente com o lucro das minhas operações que eu faço na região de baixo, e aí eu vou trabalhando, eu posso ter vários gráficos abertos ali e ir controlando isso de forma isolada, tá? Então esse é um exemplo didático e prático aqui, olha só, a gente está vendo o mercado está aberto aqui, ó, menos 2,27 aqui, ó, então já está retomando aqui a movimentação, olha só, olha aqui retomando a movimentação aqui. A banda de Bollinger, turma, eu expliquei um pouquinho do conceito, mas a banda de Bollinger ela captura muito bem a volatilidade em relação ao momento atual de mercado. Então, nós usamos ela de forma muito incisiva, porque justamente ela captura muito bem essa parte da volatilidade. E aí, turma, a gente vai fazendo isso em todos os momentos, tá? Então, veja aqui, por exemplo, a gente teria feito outras operações, aqui outras operações. Douglas, eu posso trabalhar em time frames menores? Pode e deve, né? A gente tem operações em time frames menores, né? 5 minutos, a gente tem muitas operações que a gente faz no time frame de 5 minutos, então aqui, ó, da mesma maneira, né? Teria feito a entrada aqui, teria feito a entrada aqui, teria saído já nessa região aqui, ó, aqui não teria feito novas entradas. A gente pode trabalhar em time frames menores do que 5 minutos, Douglas? Pode, você pode, a gente inclusive faz muito isso, trabalha muito no time frame de 2 minutos, tá? Justamente quando o mercado ele tá com uma maior volatilidade, aqui ele carregou 3 minutos, tá? Essa versão aqui que eu estou utilizando eu não consegui usar os 2 minutos, mas veja aqui, ó, por exemplo, 3 minutos, né? Entrou na compra aqui, pum, 0,30 de movimentação. E aí o que a gente costuma fazer?
A minha distância de alvo, ela normalmente ela vai gerir o seguinte, né? Ela vai gerar na forma de, se o mercado está mais lateral, num range de preços, eu vou buscar metade dessa amplitude, né? Então, se o mercado está num range de 1.000 pontos, eu vou buscar uns alvos de 500 pontos, eventualmente. Porque eu não fico acompanhando o dia inteiro o mercado. Eu faço a minha leitura, entendo como o mercado está e aí eu configuro ali a distância que eu vou utilizar. Claro que se você for fazer isso manualmente, você vai, né, ter que olhar ali mais. Eu uso a ferramenta que a gente vai falar dela amanhã, né, Jana? Então, a ideia é que você consiga entender o modelo para você entender que uma banda de Bollinger é mais do que o suficiente para você conseguir extrair dinheiro do mercado. Claro que você precisa entender esse conceito aqui para saber exatamente quanto dinheiro você vai estar alocando em cada região. Então imagina o seguinte, digamos que você esteja fazendo entradas aqui a cada 300 pontos. Olha só, você tem um nível de quantidade de entradas, né, 15 entradas a 0,73 lotes. E, consequentemente, se o mercado chegar naquela mínima ali, você vai estar com 61 dólares negativos. É sempre, né? Ou seja, se eu estou fazendo mais entradas aqui, eu estou, naturalmente, o mercado começa a afundar, eu estou com um financeiro maior. Isso é matemático, é lógico. Então a gente acaba olhando isso para entender qual a distância que eu vou utilizar para fazer as minhas entradas, tá bom, turma? Então isso é muito importante. Quanto maior a distância entre as entradas, ou seja, eu faço uma entrada aqui, uma entrada mais embaixo, depois uma mais embaixo, eu tenho menor exposição financeira caso o mercado ele faça uma correção mais profunda. Entendendo esse conceito, segue a vida. Tá bom, Jana? Então, assim, manualmente, tá aí. Como que você faz isso manualmente? Aí, você vai ter que buscar a sua forma de fazer, de como você faz. Agora, como eu faço, como o Douglas faz, a gente faz isso tudo de forma automática. A gente só define o range do bloco, a gente vai definir agora o auto-head, né? Onde você vai, a partir de que ponto que vai ligar o auto-head. Essas entradas eu não tenho que me preocupar em pôr ordem, tirar ordem. Não, Né? coisa Então, automática. aí vocês observam como isso, eu não vejo como a gente replicar isso no mercado brasileiro. Agora, não tem como. no mercado internacional, toda essa lógica de um operacional validado, um operacional que tem aí, o pessoal sempre pergunta, Douglas, taxa de acerto, risco-retorno, acho que dá para você voltar lá um pouquinho, lá, mais ou menos, mas você sabe de cabeça que o pessoal sempre fala, se você quiser só dar uma pincelada, amanhã a gente vai mostrar isso tudo funcionando, vamos, ele sozinho, tá? Amanhã é o dia de você, não perde a aula de amanhã, que você vai ver isso tudo que o Douglas mostrou agora no gráfico, ele rodando sozinho. Mas só para o pessoal ter uma noção, que é a pergunta básica aí, qual é a taxa de acerto e o risco-retorno dele? A taxa de acerto, ela tem uma taxa de acerto alta, né? Porque a gente usa um sistema de volatilidade para fazer as entradas. Então a gente tem uma alta taxa de acerto acima de 70%. Só que aqui entra o seguinte, né? O que eu faço quando o mercado ele vai contra, que aí é onde entra o hedge. Então eu não posso simplesmente olhar para a taxa de acerto, porque eventualmente se eu não souber o que fazer, quando o mercado vai contra, eu me arrebento. Então é aí que entra justamente, né? Então a taxa de acerto e o payoff, ele acaba sendo eventualmente secundário para a forma como a gente olha, tá? Sempre que, lembrando, né, turma, a gente faz esse operacional em cima de índices, porque a gente tem justamente o entendimento de que os índices eles tendem a subir. E aí a gente tem várias formas de ir fechando essas operações aqui, eventualmente, que ficaram aqui em cima e o mercado eventualmente começa a trabalhar, sei lá, 20 mil pontos abaixo em uma nova região de preço. Então a gente faz isso para limitar o nosso prejuízo de um determinado ponto momentâneo, até que ou o mercado volte a subir naquela região ou eu vá fazendo outras operações aqui para ir fechando as operações de cima. Perfeito, perfeito. Vocês veem como desconstrói esse engessamento que a gente tem no mercado brasileiro. Taxa de acerto, risco-retorno, vocês veem como é muito mais simples, né? Muito mais simples e que te dá uma amplitude, desconstrói essas coisas, né? Porque a gente tem o resultado. Independente de ficar preso naquilo, porque isso tem que dar tanto, isso tem que dar tanto. Isso é totalmente desconstruído aqui. E se você não quiser ter, que nem ali no início ele mostrou, duas contas, tem pessoas que não têm duas contas para separar o valor, deixa numa conta só, né? Porque a partir do momento que você vai abrir conta na corretora, você vai conseguir, dependendo da corretora, eu acredito que a maioria possa, você abrir mais de uma conta, né? Então você deixa o dinheiro. Tem gente que fala assim, mas eu não quero mandar o dinheiro lá para fora, mandar todo. Não manda, então deixa no Brasil rendendo aí em algum lugar, só cuidar da hora de você mandar, o dólar não está estourado, que aí sim você vai pagar muito mais caro, o que você rentabilizou aqui em real não compensa, tá? Exato. Mas você não precisa ter duas contas separadas. Eu prefiro duas contas separadas, porque até porque eu sei que a mente vai mandar você olhar lá o valor na conta, mas eu posso com mais. Não, muito cuidado, que a mente cria as armadilhas. Mas eu acho que ficou
Bem explicado. Bora pro próximo slide, Douglas. Bora lá. E aqui entra justamente a questão da automação, tá, turma? A gente falou um pouquinho já, mas a automação, ela faz, não necessariamente só te gera liberdade, mas ela te traz uma segurança muito grande, né? Porque você executa, né, as operações manualmente, muitas vezes deixando o seu emocional tomar conta. E isso, turma, não se sinta mal por causa disso, tá? Nós somos humanos, né? Então nós cometemos erros. Isso é normal, certo? Eu, em 2016, eu fui desmontar uma operação de long and short que eu fazia no Brasil. Estava operando Gol contra Azul e Gol. Então eu entrei comprado em Gol e vendido em Azul. E aí quando eu fui desmontar a operação, eu deveria, né, desmontando a operação que eu estava comprado, eu deveria vender e deveria recomprar a ponta que eu estava vendido, certo? Eu abri o PNT na época, fui lá, botei o ticker, botei as coisas ali, os valores e o financeiro, mandei executar. Pô, beleza. Aí eu fui almoçar na época. Aí daqui a pouco, plim, mensagem, notificação no celular. Eu falei, pô, beleza e tal, tudo certo. Depois eu voltei pro escritório e falei, puxa vida, fiz uma presepada porque eu tinha trocado, né? A que eu deveria recomprar, eu vendi. E a que eu deveria vender, eu comprei. Então eu aumentei a minha exposição, certo? Ou seja, eu fiz uma presepada ali porque eu tomei um erro operacional ali, eu fiz um negócio na corrida. Então, assim, acontece, tá, turma? Então não se sinta mal por causa disso, tá? E aí, naturalmente, quando você opera com automação e você configura o robô para ele fazer a operação para você, você tem aí uma tranquilidade muito grande de saber que ele vai executar, né? E ele não deixa você ficar tomando decisões instantâneas, né? Com base no calor do momento. Então você já definiu ali, vou trabalhar nesse range aqui. Esse range vai do 10 até o 7, então eu tenho 3.000 pontos aqui de range que eu vou trabalhar. Se passar desses 3.000 pontos, eu tiver com operação negativa de X, eu vou abrir um auto head e eventualmente esse head ele vai até uma próxima região de suporte. Então você define isso antes de ficar ali fazendo a operação, e aí o robô vai fazer a operação, vai botar o alvo, vai sair da operação normal, tá? E isso elimina muitos erros, tá, turminha? Então esse é um ponto muito importante, tá? Muito importante. E também não se preocupe se você ainda não entende bem o mercado ou o contexto do sistema, ele cuida da execução. Esse é um ponto aqui que ajuda demais, né? Por quê? Conforme você vai entendendo o que está acontecendo no mercado, você tem a possibilidade de entrar nas operações com capital pequeno, né? Você coloca ele para fazer as operações, né, com um time frame maior, né? Então você não precisa eventualmente trabalhar num time frame mais curto para que ele faça mais operações, porque no início você precisa fazer o quê? Aprender a entender o que está acontecendo no mercado, né, guria? Sim. E tem um ponto aí que ele elimina, assim, né? Por quê? Porque eu prefiro a automação, né? Eu falo, tudo que a gente falou aqui, você pode executar na mão, tá aí. Amanhã o Douglas vai mostrar exatamente na prática, tal. Mas ele elimina uma coisa, Douglas, que mata muitos traders. É o FOMO. O que é o FOMO? É o medo de ficar de fora. Muitas vezes você perde uma oportunidade por medo de ficar de fora daquela oportunidade. Você entra em qualquer ponto, você entra em qualquer lugar, faz um monte de besteira, tá com o seu GR acima do que deveria, né? Aí você já entra ali no momento que já não tem mais o que você gosta, o mercado já não está mais favorável para aquela entrada, e ele elimina isso. Por quê? Ele vai pegar todas as entradas. Eu sempre falo, né? Quando a gente opera manualmente, como é o meu caso, né? E eu tenho que mostrar muitas vezes o backtest, né? De ver como a minha estratégia funciona, e eu tenho que mostrar os backtests, né? Eu tenho os números que eu mostro, números públicos, igual o Douglas, mas eu tenho que mostrar o backtest. Só que eu sempre falo, o backtest é um mundo de Alice. Porque na mão, você tem dor de barriga, você tem que levar o filho na escola, você tem que ir no médico, no dentista, na academia, muitas vezes você não pega todas as operações. Quando você tem uma metodologia automatizada, né, dessa forma que aqui, acabou. O que tem é o que é. É o que é, porque ele vai entrar, ele vai estar lá. Mas o pneu do carro furou, mas o negócio está girando lá. Você pode ficar 3 horas lá no mecânico, o negócio vai sair da sua operação, vai entrar na sua operação. Então, por isso que eu amo a automação. Eu sou uma fã de automação, mas automação inteligente. Não essas porcarias que tem no Brasil aqui, não. Aqui no Brasil, nem compara essas coisas de Brasil com isso aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é uma metodologia comprovada, validada, com resultado. Sabendo o que está acontecendo. Você pode tomar suas... É totalmente diferente, tá? Nem vou levar em consideração essas questões do Brasil. Mas aí você não tem essa do FOMO. Por quê? Ele vai ter entrado. Nossa, mas o mercado subiu isso aqui, eu perdi. Perdeu nada, ele tá ligado? Agora, na mão, meu irmão, você vai perder. Não tem jeito.
É isso aí. E tem um ponto aqui, Jana, que você comentou, né? Quando a gente olha para o mercado internacional, a gente falou na semana passada, inclusive, no aquecimento em relação aos dados históricos, tá? Quando você olha para os dados históricos do Brasil, né, nas corretoras brasileiras, você tem uma diferença muito grande, e aí entra justamente, né, o spread, o slippage na execução, o que, consequentemente, o teu backtest, você tem um possível resultado, quando você vai para a conta real, é algo totalmente diferente, porque você tem a B3 no meio, você tem a execução e tudo mais. Quando você vai para o mercado internacional, isso muda da água para o vinho, porque a gente costuma fazer o quê? Fazer backtests do mês que a gente fechou as operações, então a gente, se eventualmente eu estou trabalhando sem muito manejo, sem muito ajuste, deixo operando mais no piloto automático ali, muitas vezes eu pego e faço o backtest daquele mês para ver se as operações que foram realizadas no backtest acabou dando muito parecido. Então, você tem as mesmas operações e os preços, assim, ó, praticamente os mesmos, e da conta real com o backtest. Então, a gente tem uma segurança muito grande quando a gente olha, naturalmente, turma, fazendo um disclaimer aqui em relação ao backtest. O backtest, ele nos é importante para a gente conseguir medir a nossa alocação de capital e como teria sido as operações naquele contexto de mercado. A questão é, no mercado brasileiro, o backtest, quando você olha para a conta real, ele dá uma diferença gigante. Aqui não. Ele não tem praticamente diferença. Naturalmente o mercado ele vai mudando e tudo mais, então você vai reajustando ou reotimizando ali os seus parâmetros de acordo com o contexto de mercado. Por isso que a gente tem essa parte humana dentro do operacional que dá um controle muito grande para o trader também, para ele poder entender o contexto e aí sim fazer a sua configuração de acordo com o momento de mercado. Mas esse é um ponto muito importante, tá? O backtest no mercado internacional, ele é muito 98% fidedigno ao que está sendo executado na sua conta, tá? Então isso aí é algo que muda o jogo, tá, turma? Que mais? Diversas pessoas comuns têm lucrado consistentemente com o sistema sem nem saber o que era um candle. Veja, quem não sabia quase nada de mercado e hoje lucra com o mercado internacional através do Manche. Entrei no Manche, eu não sabia o que era um candle. Eu não sabia o que era o Ibovespa, eu não sabia o que era operar índice, nada. Zero. Hoje eu sei um pouquinho mais do que isso. Pô, depois de 3 anos aí. Não, mas eu sei um pouquinho mais, porque eu não estudo. A gente vai bater em outubro 100%. Bateram 100% esse ano? Batemos e passamos. Já passou, já. Problema, mas ontem, eu entrei ontem e a gente estava com 103%. E alguma coisa de janeiro. De janeiro até até aqui. Deste ano corrente. Você tá olhando o gráfico, você nunca tinha visto um gráfico na vida, né? Não, também não. Nem sabia o nome. Candles? O que é candles? Vai saber. Que é uma droga de uma média, né? Você falou Óleo. muito ali de uma tendência, né? Pô, tá numa tendência de alta, vou alongar. Tendência cara, de alta. é muito louco isso, cara. É muito louco. Isso a gente aprende a falar, né? Tendência de alta, olha só. Eu falando isso, às vezes quando eu falo pra Juliana, ela fica meio assim, pelo paro. Ela fala assim, você tá doido, cara? O que você tá falando, cara? Tá falando tendência de alta, tendência... Você começou a operar em novembro. Então você operou novembro, Sim. dezembro, Sim. janeiro, 3 meses. Janeiro. E nesse período, quanto você fez de resultado? Você começou lá com $500. Eu fiz $200, os 500. $200 de lucro em cima dos 500. Então, Em cima dos 500. 200 dividido por 500, isso dá 40%. 40%. Muita coisa, né? Dividido por 3. Você fez 13% em média por mês. Basicamente um zero à esquerda, né? Porque eu sou da área de saúde, sempre fui muito estudioso dessa área, mas eu não tinha zero experiência no mercado, minha área sempre foi a da saúde alternativa mesmo, né? Minha especialidade. No ganho total, em porcentagem, no verdinho? Isso, 947%. Caramba, hein, velho. Eu sempre tive curiosidade, né, de saber como isso funciona, mas achava que aquele gráfico lá era um bicho de 7 cabeças, se a gente pode dizer, né? E eu comecei a querer ter curiosidade em saber como é que funcionava essa dinâmica, né, desses investimentos, né, onde é que eu ganhava dinheiro, onde é que era o risco que poderia ter, né, quando que se perde de dinheiro, né, e isso aí me rendeu 7,5% em janeiro, né, essa minha brincadeirinha de, deixa eu ver se isso aqui funciona, né. 7,5% em janeiro. Fevereiro, né, março, hoje, na data de hoje, já tá 3,5%. 3,5%? Nós estamos 7 dias, né, de março. Em 7 dias ele já rendeu 3,5%. E aqui, turma, o que acontece, né? Se essas pessoas conseguiram, você também consegue. Então, se você é iniciante, né? Se você quer começar a lucrar do jeito certo, você está iniciando no mercado, quero começar a lucrar do jeito certo, com uma ferramenta, com uma metodologia,
você está perdido na B3, pode retomar o teu caminho, né? A gente falou, a B3, turma, ela é um lugar feito para você perder dinheiro. A gente falou sobre taxas, a gente falou sobre todas as coisas que corroboram para o teu fracasso na B3. A gente falou disso na primeira aula, né, Jana? Então, de novo, volta. Se você não assistiu, volta, porque é importante você entender. Porque a gente começa a linkar um assunto no outro aqui para você ter total entendimento, né? E aqui, se você já opera, né, você pode chegar muito mais perto da sua liberdade financeira. Aqui entra um outro jogo, né, em termos de conversa, porque o que acontece? A gente tem várias pessoas que trabalham as suas contas, que têm contas milionárias. Então, o cara já é milionário, ele já tem uma conta que tem mais de R$1 milhão, está falando aí de 200 e poucos mil dólares, não é poucos, tem algumas pessoas, tá, que têm contas acima de 200, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, tem pessoas que têm mais de uma conta, tem pessoas que têm mais de 600, 700 mil dólares. Então, operam aí com alguns milhões de reais. Então, a pessoa já tem uma consistência, ela já tem capital. Naturalmente, ela consegue ter resultados muito mais expressivos, né? Então, imagina o seguinte, o cara tem R$1 milhão, ele faz 5%, está fazendo 50 mil reais. Né? Ah, Douglas, eu tenho R$1.000, eu tenho $1.000 aqui. Cara, é a mesma coisa. Você vai fazendo isso, vai crescendo a tua bola de neve de acordo com a tua própria realidade. Então, assim, não se compare com o outro. O que eu estou dizendo, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua história. Essa é uma das coisas também que muitas vezes as pessoas elas acabam se perdendo no meio do caminho, né? Acaba se comparando. Ah, mas o Douglas já faz isso. Ah, mas a Janaína já faz aquilo. Nossa, eu sou um coitadinho, eu ainda não tenho, eu ainda estou começando, eu não sei. Turma, esse é um ponto que limita você de chegar onde você quer chegar. Cuidado com as comparações, tá certo? E também, para quem já é consistente, naturalmente pode amplificar ainda mais os seus lucros, porque você vai estar operando num lugar onde você tem aí pelo menos 85% a 90% menos custos, tá certo? Que mais? E você pode operar esse método manualmente. Naturalmente que sim, você pode, certo? Você pode, inclusive, trabalhar ele com time frames maiores, né? Então, a gente trabalha, né, Jana, com time frames de acordo com o momento de mercado. Então, a gente vai trabalhar em 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 6 minutos, eventualmente. A gente vai trabalhar time frame de 1 minuto. A gente tem momentos que a gente vai trabalhar. Até o 12 minutos também é legal. 12 minutos é legal, então a gente consegue fazer as nossas operações ali em time frames mais curtos, porque o robô ele vai estar monitorando aquele time frame ali, fazendo as operações curtinhas ali. Mas, eventualmente, você pode usar a mesma metodologia para colocar lá uma banda de Bollinger lá num gráfico de 1 hora, ou um gráfico de 30 minutos, fechou abaixo da banda, você vai fazer uma entrada, você vai calcular ali a tua próxima entrada, X pontos abaixo daquela última entrada, sabendo que você pode fazer Y entradas aqui com o seu capital, então a gente tem a planilha aqui, mostra para você quantas entradas, quanto de capital você vai alocar em cada um dos níveis de preço. Então tem tudo isso, você pode fazer isso manualmente, tá? Naturalmente o cálculo preciso do preço médio, você precisa fazer ele ali, né? Então o preço médio da sua posição, né? Você precisa calcular isso para você entender quais são os teus pontos de hedge, quais são os teus níveis de exposição financeira. Isso naturalmente da mesma forma como eventualmente você faz na B3, tá certo? Né, Jana, quer complementar alguma coisa? Sim, lembrando que a gente trabalha com esses time frames menores, buscando operações de longo prazo. Uhum. Não estamos falando de day trade aqui desde a aula 1. Você não viu a gente falar que a gente opera day trade. O nosso foco é longo prazo, o nosso foco é swing trade. Justamente esses tempos gráficos menores são para a gente conseguir fazer escalar essas entradas, para buscar alvos maiores. Né? Então, isso não significa que você fazer uma entrada num tempo gráfico menor, que você vai ter a saída ali. É claro que depende do alvo que você vai colocar, depende do contexto do mercado. Tem mercados que são mais favoráveis até você trazer um alvo ali que ele já vai ser encerrado no mesmo dia. Mas tem outros que não. A gente quer a gente quer surfar uma subida linda, que às vezes que nem agora. Mostrou que estava bonito pra caramba. Cada vez você vai para um tempo gráfico menor, busca ali, faz o seu escalonamento num tempo gráfico menor, para buscar alvos maiores. É isso aí. Então, isso que é importante ter na mente, senão a pessoa vai achar que a gente faz day trade. Nós não fazemos. É claro que algumas operações são encerradas no mesmo dia. Só que lá fora não tem diferença de day trade e swing trade. Então, para a gente, é indiferente. Né? Agora, quer fazer na mão? Faça, mas faça direito. Exato. Faça o seu preço médio direito, faça o seu hedge direito, faça, então, busque já as entradas, então, como você não vai ter, às vezes, ali a velocidade que tem, né? A automação é bom que ele tem a velocidade de execução que a gente não tem na mão. Aí é melhor você buscar um tempo gráfico maior mesmo, né? Mas
Principalmente esse cálculo do preço médio, na mão, eu acho mais chato de fazer. Sim. Mas cada um sabe. O nosso intuito desde a primeira aula é mostrar como as coisas funcionam de forma transparente e clara. Aí você vai tomar sua decisão de como você quer operacionalizar isso. Perfeito. Perfeito. Muito bom, guria. Então, o que eu te mostrei hoje aqui foi apenas a essência do modelo. Porém, ao longo dos anos eu refinei o Manche para torná-lo ainda mais robusto e seguro. Então, esse é um ponto, né, turma? Naturalmente, as coisas, conforme você vai se aprofundando em um mercado, em um ativo, em um modelo operacional, você tem a condição de melhorá-lo ao longo do tempo. E isso é o que dá para a gente a condição de ser mais lucrativo e também de ser mais seguro nas nossas operações. Então, eu sempre falo também, uma das coisas que muita gente acaba não conseguindo chegar onde ela quer chegar em termos de consistência, porque ela fica pulando de galho em galho, né? E isso faz com que eventualmente ela não consiga chegar no resultado aqui, não consegue chegar no resultado ali, porque o mercado ele exige que a pessoa tenha um nível de profundidade naquele assunto, né, para ela conseguir extrair dinheiro de fato. Então, o que a gente faz é a gente opera isso há muitos anos, né? Eu opero isso aqui praticamente desde 2018, como eu já comentei isso na primeira e segunda aula, certo? Então, a ideia é, ao longo dos anos, naturalmente, você vai se sofisticando e melhorando cada vez mais, certo? E amanhã, na quinta aula, a gente vai mostrar... Deixa eu só complementar, Bruno, desculpa aí. E é muito difícil a gente ver, muitas vezes, os profissionais terem esse nível de evolução. Porque eu conheço a metodologia, claro que o Douglas eu conheço desde 2020, mas a metodologia na prática, eu já conhecia desde quando eu conheci ele, mas na prática mesmo, de 2022 para cá. O Douglas, ele é incansável e imparável. Quando você pensa que ele vai sempre buscar uma maneira de facilitar. Então, não é uma coisa que, às vezes, que vem aqui, né? As pessoas criam uma coisa e fica naquilo forever. Eu não consigo ser assim. Eu gosto sempre de estar aprimorando, de ir buscando coisas novas. Quem está comigo sabe. Vou criando uma coisa, em vez de criar já outra, já outra. Mas o Douglas, durante todo esse período, o que teve de evolução do Manche, a gente pegar, né, Douglas, de quando a gente começou lá atrás para agora, no caso eu, né? É impressionante. Sempre tem uma coisa, uma sacada nova. Então, você estar num ambiente de constante evolução. Você não fica estagnado. Até porque o mercado é dinâmico. Então, a gente precisa acompanhar o mercado. Né? E é muito difícil a gente ver isso. A gente vê as pessoas, cria um negocinho ali e serve para aquilo ali, para todo tipo de mercado. Aí você vai ver o negócio ganhando, daqui a pouco o negócio perdendo, aí a pessoa não tem resultado e fica essa lambança toda que a gente vê aqui. E com o Manche, com o Douglas, né? Porque eu estou na frente dele, não. A galera que me conhece, meus alunos que estão aí, muitas vezes sabem do que eu estou falando. Muitos alunos são dele também. Por quê? Porque a gente trabalha com a transparência e trabalha sempre com melhoria constante de fazer com que a outra ponta tenha um resultado. A gente entrega tudo. Se ela não desenvolve um resultado, é porque ela não moveu a parte dela ali que ela tinha que fazer. Entende? Então, é um sistema que eu pago o pau mesmo, e não é porque eu estou aqui e porque está no evento, não. É porque eu acredito nisso, de verdade. Eu não estaria aqui, não. Não, muito bom, Guilherme. E é isso, né? Eu acho que, cara, o médico, por exemplo, cara, ele vai naturalmente melhorar ali o que ele faz, ele vai buscar se aprimorar e ele vai melhorando a forma como ele faz a cirurgia. E o mercado, turma, ele é um lugar onde tem um monte de gente querendo fazer dinheiro e você precisa ter condições de minimamente perder pouco, né, quando você for perder, e aí você ganhar mais do que você perde. E isso é uma evolução. Quando você tem uma metodologia, você tem um modelo, você segue aquilo ali e você tem uma chance maior de primeiro sobreviver e depois ganhar dinheiro, né? Então amanhã, turma, eu vou mostrar o sistema funcionando por dentro na prática, né? Configurando ele, realizando as operações que trazem os resultados que a gente tem mostrado. Tem os resultados do pessoal aí que vocês estão vendo, tá? Então amanhã a gente vai falar especificamente da plataforma ali, o robô trabalhando, vou rodar uns backtests, vou mostrar para vocês como é que são as entradas, qual a utilização do modelo, como que a gente gerencia ele. Vai ser uma aula bem prática, tá bom? Alguma coisa para complementar, guria? Não, amanhã é prática mesmo. Hoje você entendeu toda a lógica, que é importante você entender. Por isso que eu sempre falo, às vezes o pessoal quer pegar bonde andando. Não funciona assim. Amanhã a pessoa, vou assistir só a última aula, perdeu toda, não vai entender nada. Tem que ter assistido essa aula aqui para poder entender na prática. Porque na hora que você for vendo ali, ele montando as posições, você vai falar, não, é o que ele falou lá, monta a posição, vai ver ele realizar, aqui é onde está o ponto. Ele abriu no head, aqui ele abriu o head.
Então, eu acho que é importante você ter o conceito sempre. E o Douglas falou uma coisa muito importante: não se compare. Cada um tem o seu momento. Um dos meus mentores, Douglas, ele fala assim, que na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sai ilesa. E é muito verdade isso. Porque a gente acaba se comparando. Não importa o nível que a gente está. A gente sempre está procurando ali. A nossa mente, ela vive em funções de comparações. Então, não importa o nível que você esteja hoje. Se você chegou até aqui, vai para a aula 5. Estuda essa aula de novo. Se você achou que alguma coisa não ficou tão clara, assiste de novo. Vem para a aula 5 já com a sua mentalidade assim, bom, agora eu já estou entendendo. Na hora que você for ver ali na prática, vai ficar muito mais fácil. Fantástico, fantástico. É isso aí, Guria, muito bom. E também a gente vai mostrar como você pode acessar esse sistema, né? Iniciar a sua jornada definitiva, né? Rumo à sua liberdade financeira e à consistência. Por que eu falo definitiva? Porque você, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, né? Eu não gosto de usar o termo ganhar dinheiro, eu gosto de usar o termo fazer dinheiro. A partir do momento que você começa a fazer dinheiro com $500, com $1.000, e você vai escalando isso, você vai aportando, você vai ganhando ali no seu trabalho, você vai fazendo aporte, você vai crescendo o seu capital. Você tem R$1 milhão ou R$10 milhões, a metodologia é exatamente a mesma. Então, essa é uma das coisas que, por isso que eu falo que ela pode ser a metodologia definitiva para você conseguir chegar na sua independência financeira, na sua liberdade financeira, porque você consegue utilizar exatamente o mesmo modelo com capitais completamente diferentes, né? Com capital pequeno ou eventualmente com um capital alto, certo? Joia! Muito bom. Turma, então, um beijo para vocês, vejo vocês na próxima aula, tá bom? Beijão. Amanhã estaremos juntos, hein? Tô Tamo aqui junto. também. Beijo, Guria. Obrigado pelo teu tempo aí também. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.